Pessoal, hoje às 10 horas, ao vivo, aqui no canal, web aula para falarmos sobre o apoio religioso a Bolsonaro. O apoio religioso é algo importante que precisa ser compreendido e eu trago nessa web aula uma compreensão sociológica do porquê essas pessoas apoiam Bolsonaro. Você vai entender toda essa concepção da comunidade das igrejas evangélicas que é muito importante para você entender por que o apoio delas é tão importante. Caso você tenha perdido alguma web aula, você vai encontrar o link aqui na descrição da playlist E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Também vai encontrar os links para comprar a sua versão do livro. Pode ser a versão física, como essa daqui no Clube de Autores, ou a versão digital na Amazon Books. Então traga o seu material de estudo e venha se politizar e estudar junto comigo. Falando sobre o vídeo, ontem eu postei para vocês um vídeo da noite às 7h30, falando sobre Sérgio Moro e Bolsonaro. Como Moro estava se tornando o grande antagonista de Bolsonaro. E é interessante falar antagonista porque agora o Moro faz parte do grupo O Antagonista, aquele portal da internet do Diogo Mainardi, dentre outras pessoas. Eles sempre foram muito mais lavajatistas do que bolsonaristas. Lavajatistas são aquelas pessoas que apoiam Sérgio Moro ao invés de apoiarem Bolsonaro. Como Moro estava no governo Bolsonaro, eles apoiavam o governo. Com a saída de Moro, o apoio dessas pessoas acabou também sendo retraído. É importante lembrarmos que essas pessoas, elas têm uma mentalidade de classe média, de que política se faz combatendo a corrupção. E é por isso que a figura de Sérgio Moro é tão forte perante essa parcela da população. Nós não sabemos se Bolsonaro vai chegar até o fim do seu mandato. Não sabemos se ele vai sofrer impeachment, se ele vai renunciar ou se a chapa vai ser cassada ao longo desse ano. Mas Sérgio Moro já iniciou a sua campanha para destruir Bolsonaro. Se Bolsonaro permanecer para 2022, será o grande adversário de Moro. Se Bolsonaro cair fora, for removido do seu governo, Moro vai ter um caminho muito mais tranquilo. E o que Moro tem feito é exatamente pegar nesse sentimento da classe média de corrupção. Ele já estava falando sobre isso, que Bolsonaro traiu a população, não com essas palavras traiu, mas dizendo que Bolsonaro já não participava mais, já não fazia, já não se importava mais com o combate à corrupção. E ontem, mais uma vez, Moro vem e fala sobre isso. Moro volta a dizer que Bolsonaro abandonou a agenda de anticorrupção. E onde está essa notícia? Justamente no Antagonista. O Antagonista vai ser o grande veículo de comunicação e propagação das mensagens de Sérgio Moro, dos feitos de Sérgio Moro. O que Moro fizer, o Antagonista vai divulgar. Se Moro comer arroz com mandioca, o Antagonista vai divulgar. Porque, claro, o candidato do Antagonista para 22 é justamente Sérgio Moro. Em videoconferência promovida pela XP Investimentos, Sérgio Moro voltou a dizer, como já apontaram em entrevista a Cruzoé, que Bolsonaro abandonou a agenda anticorrupção abraçada para que ele se elegesse presidente em 2018. Perceba onde ele está falando, XP Investimentos. XP Investimentos é uma corretora, faz parte do capitalismo financeiro. Então Moro está tentando conversar, está tentando seduzir justamente os barões do capitalismo financeiro. E ele continua. Se o governo, vamos abrir aspas para ele, se o governo não retomar, no caso, essa agenda anticorrupção, com ênfase vai pagar o preço, afirmou o ex-ministro da Justiça que preferiu não se manifestar sobre a prisão de Fabrício Queiroz. Por que você não fala sobre a prisão do Queiroz, Moro? Por que você está omisso com relação a esse assunto? Mas ele continua. Moro ainda disse ter ficado com a impressão de que a sua presença no governo Bolsonaro era um álibi, uma espécie de defesa contra quaisquer críticas no campo de enfrentamento à corrupção. Ou seja, Moro está dizendo que ele foi usado por Bolsonaro. Ele foi usado, ele fez parte do governo, conheceu tudo lá de dentro e agora diz que foi usado por Bolsonaro. É preciso construir uma agenda, não construir uma política em torno da utilização de uma personalidade, acrescentou o ex-ministro. Perceba como o Antagonista ele pega trechos bem interessantes. Primeiro, ele mostra o trecho que Moro fala que Bolsonaro abandonou a agenda anticorrupção, ou seja, Bolsonaro é um corrupto. E depois ele pega dois trechos, duas falas do Moro, que mostram que o Moro foi vítima, que o Moro ele foi, como eu posso dizer, usado por Bolsonaro. Então ele, Moro, foi traído.
A imagem dele era uma imagem de jovem inocente, Moro era um jovem inocente que acabou sendo utilizado, traído, usado por Bolsonaro. Essa é a narrativa que Moro vai começar a implementar daqui para frente para mostrar essa ideia, para passar essa ideia de que ele foi usado por Bolsonaro e não que ele foi um cúmplice do governo Bolsonaro. Se vai colar, nós precisamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas é um discurso de Moro que acaba colando com a classe média, porque Moro ele é o super-herói da classe média, porque a classe média ela é moralista, até combina, né? Moro com moralista, mas ela não consegue enxergar os próprios erros. Quando a classe média comete uma corrupção, na verdade é uma defesa. Por que eu não posso fazer isso? Ela sempre faz achando que está fazendo bem. Da mesma forma que Moro teve vários problemas durante o julgamento do ex-presidente Lula, durante a condução da Operação Lava Jato, com Luiz ferindo o artigo 254 do Código do Processo Penal, como foi exposto pelo The Intercept Brasil e pelo Glenn Greenwald. Mas a classe média não se importa com isso, porque da mesma forma que Moro comete delitos, ela também comete pequenos delitos em nome de algo maior, em nome de um bem maior. Por isso que Moro ele é perfeito para a classe média e está tentando derrubar Bolsonaro. Pode ser que ele não derrube Bolsonaro agora como presidente, mas ele quer derrubá-lo em 2022 ou pelo menos derrubá-lo junto com a classe média. Mas na hora de falar do Queiroz, Moro não quer falar. Por quê? Fica a dúvida, deixa aqui nos comentários. Hoje, 10 horas, web aula, conto com a sua presença.